Coletiva com Fábio Moreno. Pergunta de Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Fabinho, boa noite. A Ponte Preta teve um estilo reativo, deixou o Guarani com mais posse de bola e apostou no contra-ataque e na bola parada para vencer. A tendência é que o time mude um pouco a filosofia de muito toque e ofensividade implantada pelo Brigatti a partir de agora na Série B? Boa noite. Antes de responder a pergunta, eu preciso fazer alguns agradecimentos, que é por justiça. Queria agradecer ao apoio da diretoria que confiou naquilo que a gente gostaria de implantar, né? Na nossa capacidade, na nossa contribuição. Agradecer aí todo o staff da Ponte Preta. Tem bastante gente que fica escondida da mídia, da torcida, e que é fundamental para que o time consiga alcançar os objetivos. São fisiologistas, são médicos, analistas de desempenho, os coordenadores, são bastante gente que estiveram ao meu lado. Falar do Sandro, do Caio, os dois que estiveram do meu lado aí o tempo todo. Então, primeiro de tudo, agradecer todas essas pessoas aí que contribuíram muito para que a gente conseguisse alcançar o nosso objetivo. Com relação ao estilo de jogo, eu acho que foi pela dificuldade do nosso adversário. A gente soube reconhecer a qualidade para poder trabalhar em cima disso, se preparar bem, poder neutralizar, né, da melhor maneira possível e usar as possíveis fraquezas que eles demonstram dentro de campo. Então, esse novo estilo, a Ponte Preta não vai mudar a característica, principalmente com o seu novo treinador, que é o Marcelo Oliveira, que é um cara que gosta de propor o jogo. Os nossos jogadores foram escolhidos de acordo com uma filosofia. Eu tive uma participação pequena aí nessa formação e foi pensado junto com o Gustavo e toda a nossa estrutura aí de diretoria. Foi pensado nisso, em proporcionar um jogo onde a gente controlasse, né? Mas nesse caso a gente estudou o Guarani, o Caio e o Sandro passaram bastante informação para mim, e a gente procurou, desde da palestra, pré-treino, e montar um jeito que a gente conseguisse neutralizar essa qualidade do Guarani. Fernando César, Esportes Online. Fabinho, boa noite. Hoje o Marcelo chegou e foi apresentado ao grupo. Ele teve alguma participação na escalação e também nas alterações, ou ele apenas observou para começar trabalho dele a partir de amanhã? E o Marcos Ceroni da Ponte News. Fabinho, parabéns pela vitória. O técnico Marcelo Oliveira chegou a dar alguma instrução aos jogadores hoje? Boa noite. O Marcelo chegou por volta de 1h lá no hotel, a gente bateu um papo, passando informações, já estão com bastante vontade de trabalhar, estão bastante interessados no nosso projeto aqui, não só ele, como o Tico e o Eduardo, que são os auxiliares dele. Então a gente bateu um papo, e com certeza a contribuição dele, como é um cara muito vencedor, ele já trouxe um pouco da sorte dele para a gente aqui, né? Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Fabinho, você e sua família têm uma ligação muito forte com o futebol campineiro. Foi o seu primeiro derby como treinador e você conseguiu a vitória. Como foi a sua preparação para esse jogo diferente e o que você sentiu após o apito final com o resultado de vitória? Realmente, meu pai jogou aqui na Ponte, minha mãe é uma torcedora fanática da Ponte Preta, né? E isso torna essa vitória muito mais especial. A preparação foi com muito estudo, com muita dedicação, né? Usando todas as armas que a gente tinha, apesar do pouco tempo, né? Fazendo os jogadores acreditar naquilo que a gente estava propondo. E quando acaba o jogo, né, e a vitória vem, passa realmente um filme na cabeça, porque já passei vários derbys aqui acompanhando meu pai e tudo mais. Minha mãe, quando eu cheguei no vestiário, o celular já estava com a mensagem emocionada dela. Então, realmente é muito mais gratificante, porque a gente é de casa, né? Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Moreno, boa noite, parabéns pela vitória. No jogo de hoje, a Ponte deixou a bola com o adversário saindo no contra-ataque. O quanto essa postura diferente da equipe teve de influência do Marcelo Oliveira?
Não teve influência do Marcelo nisso daí, até porque a gente, na preparação, o Marcelo ainda não estava, né? E foi mais por opção nossa. Os jogadores mesmo, durante o treinamento, eu deixei eles à vontade para a gente experimentar as duas formas, mostrando como é que nosso adversário iria se comportar e foi um consenso, foi uma coisa compartilhada. Rony Romanini, Rádio Central. Fabinho, desde o início do jogo, a Ponte adotou uma postura de esperar mais o time adversário, pressionar a partir do meio de campo e não tão próximo à área adversária. Essa foi uma decisão estratégica ou foi algo que ocorreu naturalmente dentro da partida? E além de vencer o maior rival, quão importante é para o Marcelo Oliveira assumir o cargo com o time no G4 na terceira colocação? Foi isso que eu mais falei para o Marcelo antes, que era uma vontade minha deixar um ambiente saudável para que ele pudesse ter tranquilidade para trabalhar. A gente está no G4, onde a gente volta para o lugar onde a gente tem que se manter o tempo todo, né? A cobrança é muito grande, isso daí vai ser muito importante para que ele consiga dar prosseguimento, ter tranquilidade para fazer as coisas que ele pensa, né? Então, eu no final do jogo, eu fiz questão de chamar todo mundo para dentro do campo ali para ressaltar a importância de uma vitória, mas essa mais uma vitória num caminho longo que a gente tem que percorrer, né? Heitor Fredo, TVB Record. Como foi o trabalho específico do sistema defensivo para evitar gols nessa partida e o quanto aumenta a confiança dos atletas em um clássico sem ser vazado e com um gol do Luizão? Olha, assim, a gente entende que um time que toma 10 gols nos últimos 4 jogos, como eu falei na última entrevista, a gente precisa rever algumas coisas. Mas como eu falei da outra vez, a confiança neles era muito grande. E não é só a zaga culpada quando toma gol, né? Como eu falei da outra vez, e nem hoje, quando não tomou, não é só a zaga que defendeu bem. Os atacantes se portaram melhor, o time estava bem compacto, o time estava consciente daquilo que tinha que fazer, a aplicação deles em campo foi muito grande, né? Eu, na outra coletiva, eu me arrisquei a prometer para a torcida e para todos que a gente ia ter uma postura diferente, e aquilo não foi assim, num rompante, sem pensar. Muito pelo contrário, aquilo era um sentimento de alguém que conhece o vestiário e sabia o que iria acontecer. Então, quando eu falei aquilo, algumas pessoas criticaram, acharam que tinha sido bravata, mas não foi não. Eu sabia o que tinha acontecido depois da derrota e eu sabia o que a gente ia entregar, e a gente entregou a vitória que a torcida pediu. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Fabinho, a Ponte hoje conseguiu acertar o que vinha errando. Jogadas ofensivas com passes rápidos, muito por causa do João Paulo. Ele é um jogador hoje indispensável no time titular e há a possibilidade dele voltar a jogar como titular com o Camilo? O João Paulo é um grande jogador, né? Eu acho que indispensável, eu acho que ninguém é, né? Eu entendo que ele é um grande jogador, que ele faz falta quando ele não está, óbvio, né? Ele é um jogador de criatividade, um jogador de intensidade. E com relação ao Camilo, bons jogadores, quanto mais a gente tem dentro de campo, melhor fica, né? É óbvio que é necessário alguns ajustes para que haja um complemento um do outro, né? Um casamento perfeito, mas eles já jogaram juntos e jogaram muito bem, né? Foi por circunstância do jogo que o Camilo não entrou, eu conversei com ele antes do jogo, a ideia era tudo que eu procuro fazer é com planejamento, com consciência, nada só com o coração, né? Óbvio que a emoção do jogo é grande, mas a gente procura planejar, e o planejamento era para o Camilo entrar, e eu falei isso com ele. Só que na circunstância do jogo, a própria lesão do Hernandes, então fez a gente mudar, mas ele com certeza tem espaço no time junto com o João Paulo. Última pergunta, Gabriel Castro, CBN. Fábio, hoje a gente viu uma atuação muito segura do sistema defensivo, com participação do Luizão, que o elogiou após a partida. O trabalho psicológico, além da tática, foi fundamental para essa atuação? Eu acho que eu agradeço aí
ao Luizão, eu reuni eles, como eu falei, para agradecer, porque eles acreditaram naquilo que a gente falou, né? Eles compraram a ideia e isso aí facilita. Eu vejo assim uma certa injustiça quando criticam demasiadamente uma ou outra pessoa, porque o futebol é uma coisa coletiva, como eu falei, a minha contribuição é pequena se não for de outras pessoas ao meu lado, a mesma coisa os jogadores, sabe? Antes do jogo, com certeza, a grande maioria de todo mundo achava que a nossa zaga era o principal problema da Ponte Preta, era os piores jogadores, e dentro de campo eles reverteram tudo. Isso daí mostra uma força mental. Eu, na minha palestra que eu fiz aqui no vestiário, eu falei para eles que era preciso ter inteligência emocional. Inteligência emocional para poder suportar a pressão, suportar algum tipo de provocação, um clima de derby, que a gente sabe como é, né? E ao mesmo tempo ser leal conosco, né? Com os nossos companheiros e com os nossos adversários. Ser leal não é tirar o pé, muito pelo contrário, mas é chegar firme, chegar na bola, e foi isso que aconteceu, e eles se impuseram, né? O segundo tempo mostrou muito isso.